Oi, estamos ao vivo. Mais um dia de conversas produtivas, bastante conhecimento. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa especial, daqui a pouco ela já entra aí. É uma super corredora de ultras maratonas. E estou bastante animado para conversar com a Nínive Oliveira. E acho que... Só um pouquinho. Quando ela pedir para entrar aqui, eu vou chamar ela. E a gente vai conversar e vai tentar agregar bastante conteúdo, vai contar da experiência, como que foi o início do nosso trabalho junto. E bastante dica para você que está interessado em fazer corridas de longa distância, outras maratonas e maratonas. Vai ser bastante interessante. Enquanto isso, eu preparei um conteúdo também, né? Ó, a Nini tá dando oi já. Consegue pedir para eu te aceitar aqui, Nini, para fazer parte da reunião? Preparei um conteúdo que vai falar o que o treinador pensa, né, na hora que tá conversando com o aluno a primeira vez. E algumas leis do coaching esportivo eu vou querer abordar hoje também. Deixa eu ver se tá dando certo aqui pra Nini. Só um segundo. Ah, achei aqui. Erro meu. Dessa vez foi erro meu, pessoal. Ela já tá entrando aqui. É difícil homem fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas agora estamos lá, estamos firme. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo certinho? Vou aumentar meu áudio aqui. Tá me ouvindo Ih, bem? perfeito. Tô ouvindo bem. Era só meu celular que tava no baixinho. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você, coach? Tudo ótimo. Aqui tá super frio em Curitiba, mas Aqui, conseguindo colocar os treinos em dia. E tô bastante animado para conversar com você. Eu sei que você fez uma divulgação no teu canal. Tem várias perguntas e perguntas interessantes que eu acho que aborda o que muita gente está pensando quando inicia nesse treinamento de corrida, até como que é o mundo das ultras maratonas. Vamos torcer para que dê para responder tudo, né? sim. Primeiro eu quero agradecer, coach. Muito obrigada pelo convite. Já falei no post que eu fiz, mas quero falar de novo aqui. É uma honra estar aqui, né, perto de você. Quem sou eu perto de você, né? Como eu falei. Eu sou sua fã faz muito tempo, você sabe, desde antes de começar a correr. E por obras do acaso aí você virou meu treinador e hoje a gente tem uma relação ótima, muito boa. E eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Ah, Vamos legal. Acho que a gente tem bastante conhecimento para agregar. Você quer começar com alguma pergunta ou a gente conta algumas curiosidades antes? Como que você prefere? Eu sei que nós dois vamos conversar bastante coisa, né? Você também quer me entrevistar um pouco, então Ah, vamos... vou começar contando rapidamente sobre como eu comecei a treinar com você. E Isso, aí, acho legal. contando, E você conta do teu ponto de vista, eu conto do meu, e o que um treinador espera nesse primeiro diálogo. Acho bem tá legal. bom, tá. Então, só pra galera me conhecer um pouco, eu tenho 32 anos, eu sou corredora de longas distâncias de montanha. Eu corro, esse teoricamente é meu quarto ano, né? Se a gente tivesse tido competições aí, estaria sendo meu quarto ano competindo nas longas distâncias. E eu conheci o Gui, eu já era fã do Gui, como eu falei, eu já era fã do Gui, acompanho o triatlo há muitos anos. E sabia que ele era treinador, enfim. Em 2018, eu fui fazer uma prova na Áustria. Uma prova que eu já tinha feito em 2017. Tinha tido um excelente resultado numa prova de 100 quilômetros na Áustria. E aí eu fui refazer essa prova em 2018. E aí cheguei lá super bem, super confiante, estava ótima na prova, estava, enfim, confiante que eu faria um bom resultado, melhor que no ano anterior. E aí o que aconteceu? Eu quebrei feio. Foi minha primeira quebrada, assim, fenomenal. Eu fiz uma metade de prova muito forte, a primeira metade. E aí a segunda metade não saiu como eu planejava. E aí, enfim, o resultado foi pior do que o ano anterior. E aí, enfim, né? Todo atleta sabe como é você não ter um resultado positivo. Eu tava super mal, super triste. Meu Deus do céu, o mundo acabou. Fui pior do que o ano passado. Enfim, mal sabia, né? Hoje eu vejo claramente que era um processo pelo qual eu precisava passar. E eu tava Uhum, lógico. no começo, e eu ainda tô no começo, né? Então, assim, tudo faz parte. Mas enfim, e aí eu já não tava muito feliz com o meu treinador na época, não vem ao caso. E aí eu já tinha alguns em mente. E entrei em contato com o Gui, liguei para ele, eu tava de férias em Paris.
Uhum. Uma semana depois da minha prova, eu liguei pro Gui, entrei num café. Eu lembro que eu fiquei num café até meia-noite, quase até o café fechar, para conseguir falar com ele, que era o horário que ele tinha disponível. E a gente ficou 2 horas no telefone, contei tudo isso para ele. E aí ele falou, Ni, demais tudo que você me contou, é incrível, mas assim, né? Faz parte, você tá completamente no começo ainda. Aham. Pra quem Tem não sabe, né, esse ainda. mundo de ultramaratona não é um ano, dois que você fica bom, né? É, precisa de uma bagagem grande, né, pra chegar lá. É. E aí a gente começou, enfim, e aí naquele momento ali a gente resolveu começar um trabalho juntos e estamos aí há 2 anos, fez 2 anos agora certinho em junho. E, e é isso, e aí nós estamos aí, 2 anos, cara, nesses 2 anos eu fui fazer a retrospectiva para ver, foram 8 provas, a gente correu eu corri 8 ultramaratonas, desde que eu comecei a treinar com você, sendo que 5 foram de 100 quilômetros. Então é É. bastante coisa para 2 anos. Eu Enfim, acho legal também, quando você chegou falando comigo que participava de outras maratonas, aí, lógico, eu perguntei do teu histórico, mas a gente sempre avalia o que a pessoa fez antes. Embora você não tivesse aquele volume, aquele histórico de anos de treinamento antes, você já tinha participado de algumas ultras, de uma ultra super que tinha ido bem na primeira metade, cansou na segunda, e a partir do momento que você já tem essa bagagem, esse histórico esportivo, é mais fácil você repetir o resultado, repetir uma prova longa. Inclusive na live hoje a gente vai falar, né, sobre o que passa na tua cabeça quando você está correndo, quando você fica cansada, como que você persiste, porque a gente sabe que correr 10 quilômetros às vezes já dá dor na perna, né? A gente já sente um desconforto e na prova vai acontecer muitas vezes isso. Imagina o desconforto de 50 quilômetros, 70 quilômetros, altitude, montanha, descida. Então isso aí a gente vai precisar saber o que passa na cabeça de um corredor. Mas o que passa na cabeça de um treinador nessa hora, a gente fica pensativo. Primeiro a gente tem que saber ouvir, né? Tem que ouvir as coisas que você me fala e ouvir as mensagens subliminares. O que eu percebi já no começo, já te falando, acho que a gente não sei se já falamos disso, é uma mensagem que você estava com muita vontade, uma mensagem subliminar, que é essa tua garra, essa tua persistência, ela já demonstrava já nas primeiras conversas. Então então eu preciso ouvir isso de um aluno, eu gosto bastante, mas ainda a gente tem um pé atrás, né? Eu pensei, cara, a pessoa está querendo muito treinar, correr, fazer várias ultras, mas será que ela tem a persistência, a resiliência para continuar num treino difícil, para continuar depois de sofrer uma queda numa prova, para tentar competir de novo? Então eu estava com essa minha dúvida, sempre tive um pé atrás, porque quando chega com um objetivo muito ousado para mim, quer seja campeão, quer seja uma coisa muito ousada, a gente acredita, bota toda a fé, mas eu preciso ter esse feedback da pessoa também. Então, saber ouvir é uma das leis bem importantes. Depois, é lógico que um treinador, outra coisa, uma outra lei do treinador é ter esse caráter íntegro, né? Ser sincero, procurar ajudar o aluno, saber ouvir e ter esses princípios bem arraigados, de princípios pessoais mesmo, e querer passar toda essa segurança para o aluno. Não vou, por exemplo, mentir para você. Eu falo, Nini, a prova é difícil de fazer. Você topa? Aí, se você, em contrapartida, realiza os treinos, vai treinar e demonstra que continua com aquela vontade inicial, aí a gente já começa a olhar com outros olhos. Não, essa pessoa é diferenciada. Então, queria te falar já que você é diferenciado. 2 anos nesse mundo, correndo, e eu já começo, quando você propõe um negócio, eu já sei que você vai querer. Valor lindo de você, muito obrigada. É bem legal. Aí tem outras leis, vou passar rapidamente só. Que a gente tem que, cada um tem um ingrediente especial. Então, eu procuro pegar o que a pessoa tem de melhor e vou procurar fazer a pessoa enxergar nisso nela mesma. Então, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que entender a pessoa como um todo, tem que ter confiança, essa segurança e trabalhar esse ingrediente especial também. A gente tem que ter objetivos bem definidos, isso aí acho que para qualquer pessoa e qualquer campo, qualquer profissão. Então, a gente vai trabalhar para quê, né? Então, uma das leis também é definir o objetivo e os dois lados saberem, né? Não adianta eu ter um objetivo, você ter outro, que daí a gente fica perdido. Sim. Mais duas coisas que eu queria falar que só tem um modo de melhorar. A gente ter esse objetivo, buscar e trabalhar com afinco, dedicação e rotina. Então, a gente tem que continuar trabalhando, tem que ter aquele montante. Não adianta a gente ter a vontade, ser persistente, ter a cabeça boa, mas não ter aquela rotina, ter as regras que a gente tem que fazer. Então, você treinador, você aluno, os dois vão ter que passar por esse trabalho rotineiro aí do dia a dia de crescimento. Todo dia um feedback.
E a última coisa é a autoavaliação do trabalho. A gente faz um trabalho no final do ano, eu sei que você me liga, fala o teu histórico, o que foi na prova, como que foi, o que você sentiu, se faltou trabalho de velocidade, se a tua subida está pecando em alguma coisa, se você tem o teu ponto forte que você quer usar melhor. Então, acho que isso daí é interessante para saber que o treinador tem que confiar, você tem que mostrar o respaldar aquela confiança inicial e depois a gente tem que trabalhar obedecendo leis simples, mas que são bem eficazes. Uhum. Então, a gente está dentro e vamos longe, acho, Nini. E vamos o quê? Vamos longe, né? Não é Opa! agora que a gente vai parar, né? Vamos conquistar os objetivos que a gente melhorou, mas agora o degrau para cima é o que a Sim, gente tem que almejar. com certeza, com certeza. Perfeito. Mas, Deixa eu fazer, vou fazer umas perguntas, então, que apareceram aqui para mim. uhum, São dúvidas, eu me identifiquei muito porque são dúvidas que eu tinha também bastante no começo. Uma coisa que sempre me perguntam é quando eu falo que corro longas distâncias, assim, muita gente se assusta e fala, meu Deus, mas como que é esse processo, né? Como que é essa transição de você ser um corredor de 5, 10, 20 quilômetros tal e você querer ir para longas distâncias? Como que é esse processo? uhum. O que você acha? Tá. O que eu acho? Eu acho que se você pula etapas, normalmente é por pouco tempo. Uhum. Você não em linguagem para todo mundo entender. Eu vou querer fazer um Ironman, uma maratona, uma ultra em, sei lá, 5 meses. Se eu tenho uma bagagem boa, assim, com outros esportes, tudo, você vai melhorando o volume, vai aumentando. Até tem gente que tem sobrepeso, mas vai diminuindo. Aí chega no dia e compete e provavelmente vai terminar a prova. Mas se é uma coisa muito agressiva para o teu corpo, você nunca mais vai querer repetir. Então você Verdade. faz, sofre no treino, sofre na prova, não é tão legal, e daí você chega com aquele esporte. Se você Uhum. faz a programação certinha, se você participa de provas de 5 quilômetros, se você melhora a tua técnica, se você trabalha os educativos de corrida, se você melhora teu rendimento nas provas de velocidade, quer dizer, velocidade, 5 e 10 mil não é velocidade, mas já precisa de uma outro tipo de característica. Aí você faz a primeira meia maratona no primeiro ano, e se você continua treinando, melhorando seus tempos nas distâncias menores e corre uma maratona, a maratona sai suavemente. Você sai, compete feliz, chega, celebra o resultado e ainda você tem vontade de largar outra logo na sequência. Você só percebe que teu corpo tá meio esquisito, fica uns 15, 20 dias meio não responsivo, mas você tem a vontade mental, se já se recupera, que largar próximo. Para fazer Uhum. uma ultra, eu recomendo ter feito maratonas antes, né? Que não é moleza. Aí depois que você fez umas maratonas, você já vai reconhecer alguns sintomas e vai poder ir mais além. Eu nunca fiz ultra, eu até queria perguntar para você. Depois que você já tá com aquele cansaço, aquele teu histórico, aquela sensação de cansaço no corpo, como que a gente persiste para fazer uma prova de 100 quilômetros, Nini? Então, essa é uma grande questão, né? Essa é uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Ultramaratona eu acredito que é mais da metade cabeça do que o corpo, tá? Porque chega Uhum. um momento que seu corpo já foi, assim, você já tá ali num cansaço muito grande e se a tua cabeça tá boa, né? Se você tem uma maturidade mental ali, você consegue levar. Então, é por isso também que eu acho que os esportes de longa distância, assim, eles têm uma média de faixa etária talvez um pouco mais alta do que o normal. É necessário essa maturidade, né? Hoje, Porque... na montanha, na elite mundial, tá vindo uma Uhum. geração forte, assim, enfim, com 20 e poucos anos, mas ainda é majoritariamente um esporte. Os melhores do mundo têm, sei lá, 35, 40. Não tô chamando ninguém de velho, tá? Mas Uhum. a média do Porque eu esporte me encaixo nisso aí, né, Nini? para uma média do esporte normal, assim, é uma média de faixa etária alta. E isso é muito legal. Tem uma longevidade bem grande o esporte. Isso é uma coisa que motiva muito, né? Porque assim, você tem uma carreira longa pela frente, né? Você é de igual para igual. Tem Uhum. corredores de 20 e poucos anos correndo igual de 45, e tem dia que o de 45 ganha, tem dia É que o de 20 lógico. Uhum. ganha, e é maravilhoso. Mas é isso, assim, de uma forma geral, é um esporte que eu falo que exige maturidade fisiológica, né? Você precisa Uhum. de uma base longa de anos, não adianta você querer conquistar, não tem
talhos. Não adianta você querer Parênteses, que 8 anos. digamos que pela medicina, assim, os ossos, músculos, tendões estão totalmente formados aos 24 anos. Tá? Só para um parênteses aí. Tá, vai. Pode continuar e daí eu tenho a finalização para essa pergunta. Então exige uma maturidade mental, assim, é o que você falou, é a resiliência. Cara, assim, o que passa na cabeça da gente quando a gente tá lá eu não sei nem explicar. Só quem tá lá, quem já fez, né, uma prova aí, você que fez Ironman também pode falar com certeza, né? Uhum, É maluco, assim, é como se fosse uma meditação ativa, assim, parece que você não consegue pensar em nada direito, assim, porque você tá muito concentrado e você tá vivendo aquele momento presente ali completamente. uhum, Mas é uma luta constante com a sua cabeça e quanto mais você vai amadurecendo isso, quanto mais você vai ganhando essa consistência, essa forma, essa maturidade, aí você vai vendo que as coisas vão melhorando e seu corpo vai respondendo melhor. Você aprende, né? É uhum. o estado de flow que eu falo. Quando você entra naquele estado de flow, que começa. Você meio que esquece da dor, esquece do que você tá sentindo. E é isso É aí. uma delícia, né? Esse estado é uma delícia, né? Às vezes que eu vivi ele, pelo amor de Deus, é uma alegria assim que não É um cabe no ser, né? E você atinge isso com o percorrer das provas. A gente já chega lá também. Só para finalizar o assunto, quem que ganha as ultramaratonas? Tem o percurso X. Não é aquele que corre mais rápido essa distância? É, né? É o mais veloz. Por exemplo, o cara correu percurso de 100 quilômetros. Todo mundo que completar os 100 quilômetros é super resistente, né? Com certeza treinou muito, trabalhou muito. Mas o que eu falei de pular etapas? Se a pessoa ela treinou a parte da velocidade, tem uma velocidade maior nos 5 quilômetros, no 10 quilômetros. Eu posso citar o exemplo do Eliud Kipchoge lá da maratona. Ele era corredor de pistas, ele ficou 10 anos correndo pista, com 13 anos, 15 anos, 20 anos, corria 2.000 metros indoor. 3.000 metros indoor, 5.000 na pista, foi para a Olimpíada em corrida de pista. Chega quando ele vai transpor para maratona, ele só precisa melhorar o fundamento da resistência. Por quê? O trabalho de velocidade, potência e força ele já tinha. A partir do momento que ele consegue correr as 2 horas contínuas, bom, ele é o mais veloz daqueles que completam 40 quilômetros. Então, o meu ponto de vista é, você precisa das valências físicas anteriores para você ser mais competitivo depois que você adquire aquela resistência necessária para cumprir a distância. Eu ia fazer essa pergunta também, essa é uma pergunta frequente. Corredor de longa distância precisa treinar velocidade? Sim, precisa. Se a Precisa. gente é estímulo Porque fica diferente. mais veloz. É perfeito. Exato. Até porque tem horas que você vai descer uma montanha, se você não tem aquela velocidade na perna, você pode até se machucar. Não tem gente que faz treino de descida de montanha, que cada vez quer correr mais rápido, a técnica, a perna vem lá atrás, né, Nini? E eu sei que Nossa, você é muito boa nisso, então já sabe que ganha bastante tempo na descida também. Porque se muito. você não tem essa qualidade técnica, essa velocidade na perna, você acaba se embolando ali e pode se machucar, pode sofrer mais danos musculares ali na parte da descida que compromete e prejudica teu rendimento total. Sim, perfeito. Concorda com isso? Completa. Vamos continuar fazendo os tiros de quarta-feira, então? Bora. Aliás, essa é uma das coisas, assim, falando, né, aqui até abrindo para vocês, é uma das coisas que eu acho que é uma deficiência minha. Eu comecei nas longas distâncias e eu toda hora falo pro Gui, eu falo, Gui, precisa ficar mais rápida, Gui, precisa ficar mais rápida, Gui, precisa ficar mais rápida. Mas eu achei que eu não ia encontrar prazer nos treinos de velocidade e hoje eu encontro, assim, é muito legal isso, porque é isso, assim, não tem jeito, você tem que se Uhum. apaixonar pelo processo. Você tem que gostar de É tudo que faz parte dele. Treinar Eu velocidade acho, é eu acho fácil. tão legal como treinador também, quando a pessoa começa a se divertir com os treinos e passa um feedback lá, não, hoje eu me senti super bem no treino, corri essa série de 10 de 200 para tanto tempo, que eu nunca tinha feito isso. Então, nessa forma de quebrar distâncias menores, trabalhar a velocidade, você tem um feedback imediato. Teu feedback é super importante. E você tem um feedback imediato se você está melhorando ou não. Se você Sim, não estiver melhorando, a gente tem que corrigir. Se você está melhorando, está no processo certinho, o que é natural, a gente tem a tendência de melhorar a velocidade também. E daí, sendo mais específico, perto da hora da prova, a gente volta a correr na montanha, volta a fazer os longões de 3 horas na montanha, 4 horas, que vai precisar. E, inclusive, o treinamento para essas ultras, a gente tem bastante trilha, né?
eu acho que é legal você comentar. Eu até queria te perguntar isso. A tua prova favorita qual que é? A A minha que você prova mais gostou de preferida, competir? a O minha lugar prova, que você mais gosta? então, a minha prova preferida, hoje a minha distância preferida é 100 quilômetros, né? Uhum. E a minha prova preferida é lá na França, que é o TMB, né? Que é o Ultra Trail do Mont Blanc. Para quem não conhece, é a maior prova de montanha do mundo. Ela acontece todo ano em agosto, lá em Chamonix, na França, nos Alpes franceses. Esse ano, infelizmente, não teremos, né? Enfim, por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas é a minha prova preferida, é uma prova que a gente. São 100 quilômetros, tem várias distâncias, né? Mas eu já corri 2 anos os 100 quilômetros. A gente larga na Itália, passa pela Suíça e chega na França. É muito legal, assim, é uma travessia ali pelos Alpes. E uma prova bem legal, é uma prova, assim, né? É muito diferente daqui do Brasil, a montanha é muito diferente, lá a gente lida com um clima, né? Diferente, passa madrugada correndo, né? No meu caso, ainda passo madrugada correndo, porque ainda não estou fazendo tão rápido quanto eu gostaria, mas em breve a gente Uhum. vai madrugada correndo. Chegaremos antes da meia-noite. É... Mas, enfim, é uma prova que exige uma logística, tem que pensar em muita coisa, assim. No primeiro ano que eu Uhum. fiz a prova, eu passei, acho que o maior perrengue que eu já passei até hoje. Eu não levei o equipamento correto, demorei para colocar minha roupa térmica durante a noite, quase tive uma hipotermia, passei muito frio, muito frio. Foi uma lição também maravilhosa que eu tive. E aí no segundo ano, que foi ano passado, já foi bem melhor. Tanto que do primeiro pro segundo ano, eu baixei 3 horas de prova, é Uhum. muita coisa. Muita coisa. Não, só ajustando E esses feliz pelo treinamento. né, treinando mais, estando melhor, mas assim, ajustando pequenas coisas, como o equipamento certo, né, como alimentação correta, enfim, tudo. Isso. Eu falo, uma frase que eu gosto muito de falar é que ultramaratona é gerenciamento de problema. A gente sempre vai ter problema, sempre. Sempre você vai ter uma dor, sempre vai ter alguma coisa que te incomoda. Em algumas provas a comida não vai te cair bem, você vai estar mais ansioso, ou vai estar muito calor, ou vai estar muito frio, ou vai chover, ou vai nevar. Você lida com a natureza, né? É uma coisa muito. Você não tem controle sobre a natureza. Então, assim, você vai ter problemas, diversos tipos dele. Ganha e vai melhor. Quem está mais preparado para gerenciar esses problemas rápido, tomar decisão rápida do que fazer ali no momento. Estar com o equipamento certo é muito importante também. Uhum. Mas tomar essa decisão rápida e tá num nível de performance física e mental que você consegue se manter correndo rápido, mesmo com problemas. Uhum. Isso é bem. Aguen- Aguentar, né? Os problemas, você ter a carcaça para aguentar o problema e persistir, né? Que E isso é perceber. resiliência, isso é cabeça de atleta, né? Na verdade, é cabeça de Ah, atleta campeão. Que bem, bem mesmo, todo mundo não vai ter o tempo todo. Vai chegar o momento que vai sofrer, vai ter dor, vai dar alguma coisa errada, vai faltar comida de alguma forma, exato, mas você vai ter que persistir. E eu sei que você exato. gosta muito de Chamonix. O que te atrai lá, né, especificamente para essa corrida? Eu sei que acho que é o segundo evento mais famoso, não sei se na França, individual, que tem mais pessoas participando, não é? Sim, eu acho que o primeiro é o Tour de France, né, de Primeiro é o ciclismo. Tour de France. Uhum. Mas assim, também para quem não tá muito familiarizado com o mundo trail. O UTMB, ele está para o trail como Kona, como se Kona estivesse para o triatlon, tá? Não é o campeonato Uhum. mundial, né? Isso é diferente, mas assim, é como se fosse a prova sonho de todos os atletas. Então, todo atleta que começa a correr montanha tem um sonho de correr em Chamonix, como se fosse a meca do trail run no mundo, né? Os Alpes franceses. É, por causa do Mont Blanc. O Mont Blanc é uma montanha muito emblemática, né? Tem muita tradição nos esportes Uhum. outdoor, não só corrida, mas como escalada, esqui e tal. Então, ali é muito famoso por isso. E é uma prova enorme, uma das maiores provas do mundo, realmente. São 10 mil atletas, divididos em 4 distâncias. Tem 50 quilômetros, 100 quilômetros, 145 quilômetros e 100 milhas, que são 170 quilômetros. Então, vem gente do mundo inteiro todos os anos. E é isso. Eu já tive o prazer de correr 2 anos, né? Os 100 quilômetros lá. Então é isso. É o sonho de todo corredor E estar tá, e ali. tá fazendo seguidoras. Tá fazendo seguidoras, viu? Porque hoje mesmo eu recebi mensagem de umas alunas da equipe que elas falaram assim, não, eu vou querer correr lá daqui uns anos, tal. Ó,
bora. Daí eu falei, não precisa esperar muito, né? Tem que ter a vontade, a coragem e se mandar, né? Então você, apesar de você não saber, você acaba sendo exemplo, né? Porque desbravou esse mundo para muita gente. Então isso é interessante. Ainda eu sei que você quer me levar um dia para lá, mas eu tô me segurando. Eu tô me segurando aqui, Nini. Com certeza, coach. Se Vou te você fizer levar uma para. boa propaganda hoje, talvez eu fique com mais vontade. Hum? Oi? Se você fizer uma boa propaganda hoje, talvez eu fique com mais vontade ainda, hein? Eu vou te levar para correr 50. Você vai correr 50 e eu tenho certeza que você vai muito bem, coach. Muito bem. Ó, Sério. mas Gostar. a Rafaela mandou uns coraçõezinhos aqui. Ela perguntou para você hoje para mim, o que que você faz com a alimentação durante a prova? Como que você gerencia essa parte de hidratação, alimentação? O que que você leva? Acho que é interessante o pessoal saber. Então, hoje, já depois de uma boa experiência, de um bom tempo de experiência, eu encontrei uma forma de alimentação que encaixou bem pra mim. Assim, eu preciso me hidratar, pelo menos colocar um pouco de água na boca a cada 15 minutos. Realmente, a cada Uhum. 15 minutos. Eu não posso ficar sem água. É, eu tento ingerir alguma coisa de carboidrato a cada meia hora. E cápsula de sal, geralmente eu tomo uma por hora. Uhum. Dependendo da prova, geralmente eu tento tomar alguma coisa de ou cafeína ou teacrina, que é um derivado da cafeína, a cada 3 horas, mais ou menos. Depende da prova, depende se vai passar a noite correndo, se não vai passar a noite correndo, isso depende muito da prova. Mas assim, nas longas distâncias, a gente tem que prestar muita, muita, muita atenção com a alimentação e assim, desde o início. Porque no início da prova tá tudo bem, tudo lindo, nada acontece, é tudo maravilhoso. Se você erra no começo, você paga um Uhum. preço que depois você não consegue recuperar. É como se o seu corpo entrasse na reserva e você fica tentando pagar aquilo depois, só que ele nunca iguala, porque você tá gastando mais do que você tá colocando para dentro. Então é Uhum. muito importante não perder esse time de se alimentar muito bem desde o começo da prova. Não perder essa. Não deixar Senão o a seu. gente perde um rendimento que não volta atrás, né? Nos triatlon de longa distância é igual. Se você entrou naquele vale, para você sair daquele vale, ó, demora tanto, e a partir do momento que você volta, você já tá lá atrás da prova, você pode até se sentir melhor, mas você já tá cansado, e o pior, aquele desgaste psicológico de ter passado por aquele vale antes é ruim, né? Ninguém quer sentir. Então, eu penso assim, em vez de você pagar outra inscrição, viajar de novo, se ferrar às vezes em provas, situações difíceis, é melhor você se hidratar sempre o suficiente para que você não tenha esse decréscimo. Sempre o nível de glicemia do sangue tem que estar igual. Tem pessoas que precisam comer mais. Eu admito. Eu tenho que comer mais. Tem que comer. Eu preciso comer. Você falou que consome carboidrato a cada meia hora. Hora. Que carboidrato você come? No começo da prova eu levo gel. E geralmente o gel no começo da prova é tranquilo. Só que começa a bater umas 4 ou 5 horas de prova, o meu estômago começa a roncar. E eu preciso de coisa sólida. Então eu levo também um pouco de coisa sólida. Mas geralmente, quando tá com 4 ou 5 horas de prova, a gente já parou pelo posto de controle e aí já teve comida. Eu acho que é a Rafaela que perguntou se eu levo toda a alimentação comigo ou É. se tem ponto de hidratação. É assim, geralmente, a maioria das provas, a média é que tem um ponto a cada 10 quilômetros, tá? Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos. Então, é bom você sempre ter com você qualquer reserva, porque é isso. Se você se sentiu mal, sentiu que deu aquela baixada na glicemia, precisou comer, é bom você ter. Mas a cada Uhum. quilômetros você tem posto. E geralmente é obrigatório, tá? É item obrigatório da prova você largar com o mínimo de comida. Geralmente eles colocam assim, é obrigatório que você largue com 900 calorias. Então você tem que ter uma Uhum. quantidade certa de gel que dá 900 calorias, porque é uma reserva sua, se acontecer alguma coisa você precisa ter. Mas tem os postos sim, e tem muita comida, assim, tem de tudo que vocês podem imaginar. Tem macarrão, sopa, pizza, chocolate, fruta, suco. Tem, tipo, muita coisa que tudo que você quiser você pode comer ali. Mas o ideal é você levar sim. O gel, pra mim, funciona muito bem no começo da prova. Só que é isso, depois de algumas horas começa a me dar vontade de comer mesmo. E tem hora que eu fico sonhando com uma pizza, com alguma coisa, macarrão. É, E eu né? paro no posto, sério. Eu Eu imagino, paro no posto e como, sim.
E deixa eu só perguntar, acho que é legal falar também da diferença, que antes você comia tudo, né? Comia carne, comia normal, comia uma dieta normal. Agora você começou, faz recentemente, a evitar carne, né? Você tem sentido melhor nos treinos? Tem percebido diferença no teu rendimento nos treinos e na prova? Eu sei que sim, mas acho que é legal as pessoas ouvirem do teu lado. Sim. Eu já estava num processo que eu estava tentando diminuir a quantidade de carne desde o final do ano passado, né? E aí no final do ano passado, em dezembro, eu fiz o El Cruce, que também é uma prova muito legal, que é uma travessia ali na Cordilheira dos Andes, do Chile para Argentina. São 100 quilômetros em 3 dias. E aí eu fiz uma despedida lá na Argentina, comi carne, churrasco argentino maravilhoso. E aí resolvi parar realmente e testar, ver como o meu corpo, como eu lidava com isso. E assim, pra minha surpresa foi excelente. Eu tô amando, amando, amando. Já deu 7 meses que eu tô sem carne. Nenhuma mesmo. Eu não parei de comer ovo. Eu tô vegetariana, tá? Não vegana. Eu continuo comendo ovo, continuo comendo derivados do leite, queijo e tal. Mas eu tô me sentindo muito bem mesmo. Eu tive uma lesão no comecinho de fevereiro e tive que ficar um bom tempo parada. Tô voltando agora a treinar, mas tô gostando muito de como meu corpo tá reagindo. Claro, eu acho que eu tô voltando bem, porque eu descansei também um pouco o tempo que eu fiquei parada, né? Uhum. Se lesiona e a gente descansa forçadamente. Mas eu tô gostando muito de como meu corpo tá reagindo, muito mesmo. Assim, eu não tô sentindo falta nenhuma de carne, nenhuma mesmo. Tô me sentindo super leve, tô me sentindo muito bem. Meu corpo tá funcionando super bem, o intestino funcionando melhor, assim, tô realmente muito feliz. Eu vejo pelos teus treinos, eu sei que realmente a impressão quando eu pego o teu arquivo agora e comparo com antes, é que você tá mais leve, que você corre melhor nas subidas, se sente melhor, recupera um pouco mais rápido dos treinos. Mas Ah, lembrando que isso é e uma coisa individual tua. A coach, recuperação tá bem melhor. É, é eu sei que isso é legal imprescindível. quando você muda alguma coisa para uma forma positiva. Nem sempre todo mundo que come carne vai acontecer isso. Mas é legal falar no teu caso, que é uma coisa importante para você, que deu bastante resultado. Então, acho Gente, legal comentar. recuperacional. Eu tô com menos dor muscular do que eu tinha antes. Boa. Eu queria responder uma pergunta do começo, que acho que tem a ver, acho que também estava nas perguntas antes. Qual que é o tempo mínimo de preparação para uma outra maratona? Acho que é legal essa resposta, porque é dependente da pessoa, sabe? Se a pessoa tem um histórico de corrida, já participou de algumas corridas, ela pode se aventurar antes. No caso da Nina, ela se aventurou com pouco tempo. Uhum. Mas, para ser daquela forma sutil, que nem eu falei, para você fazer outra e gostar da outra, querer repetir, eu acho que pelo menos ter feito uma meia maratona no ano, e daí ter um ano e meio para se preparar para uma outra. Um ano e meio, o que você vai fazer nesse um ano e meio? Você vai fazer um planejamento para a maratona, de uns 6 meses. Aí depois você recupera, faz novamente o planejamento para uma maratona, corre uma segunda maratona. E depois, se tiver afim mesmo de fazer, tiver corridas maratonas e ter aquele gostinho a mais de querer realmente provar teu psicológico numa duração, numa prova de endurance, acho que é bem interessante. E o nosso organismo daí vai estar mais preparado. Porque não é só a parte aeróbica, não é só a parte muscular, é a nossa parte realmente de repetir o mesmo movimento por muito tempo e entrar em estado de equilíbrio. E entrar em estado de equilíbrio é os músculos atingirem um platô de degradação e a cabeça ter aquele, em vez de descer para baixo, a cabeça vai melhorando, né, Nini? No decorrer da outra, o que você pensa? Cada quilômetro que passa, você vai ficando mais feliz, pelo que eu te conheço, pelo que os relatos Exato. que eu recebi. Isso não é legal? É assim que devia ser. Então, para ter essa constância numa outra maratona, você precisa de um tempinho de dedicação, que não é um tempo, é 3 anos treinando. Não, que bom que é 3 anos treinando, pessoal. Que bom que eu vou correr durante 3 anos e vou progredir devagarinho, porque eu vou chegar lá e vou curtir o tempo todo. E eu vou curtir os 3 anos antes também, Sim, né? Então, pronto. Então, eu recomendo aí uns 3 anos, para quem não tem muita experiência com corrida. E se tiver experiência, daí vamos de pouco em pouco, que um dia a gente chega lá. e uma dica que eu dou, enfim, você já falou, mas até nas longas distâncias é bom respeitar um processo. Assim, se eu posso dar uma dica faça a meia maratona, faça a maratona como o Gui falou, e aí escolha uma ultra curta, vai fazer 50 quilômetros, aí vê como você se sente, vê se você gosta. Passou um tempo, vai fazer uma de 70. Vai
progredindo, né, gradativamente. Não queira fazer uma maratona e já ir correr 130, né? Porque, Uhum. gente, são mundos completamente diferentes, completamente diferentes. As longas distâncias têm muita diferença entre. Eu brinco com o Gui, né? Pra mim, 42 é Aham. curto. Ele fica É, puto. 42 é curto, imagine. Então, Eu assim, sei é porque eu vou diferente. contar um segredo para vocês aqui. Maratona mesmo eu nunca corri. Eu corri 15 maratonas já na minha vida, mas todas elas foram no Ironman. Acredita, Nini? Mas Mas, assim, mas, na verdade eu acho. coach, Oi? mas você acha que você correria melhor uma maratona sem ter pedalado antes? Porque tem 20 gente que minutos só melhor. fez pedalar. Acho que eu corro 20 minutos melhor, porque eu já treinei bastante. Já cheguei a treinar 40 quilômetros. Eu sei do meu histórico também, mas teoricamente eu nunca competi a maratona só por um motivo. E esse motivo eu vou falar para vocês, porque eu sou atleta profissional de triatlon. E sabe o que isso significa? Que eu correria, por eu ser um atleta profissional, toda vez que eu vou competir, eu vou buscar o meu melhor, certo? O Certo. meu melhor numa maratona correndo 42 quilômetros. No meu máximo da intensidade, eu vou durar mais tempo para recuperar do que se eu tivesse feito o Ironman. Porque, teoricamente, quando eu vou começar a maratona do Ironman, eu já estou relativamente cansado. Então, minhas pernas não vão estar no meu máximo do potencial aeróbico. Mas se eu largar o quilômetro a 3,20 quilômetros, eu tenho certeza com minha resiliência mental, com meus pontos fortes, eu vou aguentar correr os 42. E daí eu vou levar 3, 4 meses sem nem querer competir triatlon, porque eu vou estar com as pernas, né, Três, acabadas. Eu pessoal, acho que três. sim. Estão ouvindo isso? 3 E daí, mas isso não me. Tanto que um corredor de elite de maratona, ele faz 2 picos no ano só. Ele faz, vamos ver o que o Marilson fez no ano que ele ganhou Nova York. Ele correu uma maratona antes, foi lá nos 6 meses depois, no segundo semestre, e ganhou a maratona. Daí, por quê? E Por eu quê? acho isso uma Por coisa quê? muito legal de falar também. Todo mundo que começa a correr, isso não só no trail run, tá? Qualquer esporte de triatlon também. A gente tem uma tendência a se empolgar e ser ansioso demais e querer fazer todas as provas no ano. Competir demais também não é saudável. É o que o Gui falou. O certo, o ideal seria a gente ter 2, 3 picos no ano, né? Porque a gente tem que respeitar o processo, todo o processo de treino. Aí você chega, compete, aí tem o tempo de recuperação, e aí você acaba que você pula essas etapas. E, enfim, a gente sabe. Você não compete no seu melhor, o que é frustrante mentalmente. Você poderia, se você esperasse, tivesse um pouquinho mais de paciência e competisse um pouquinho mais pra frente, você teria um resultado melhor, para sua cabeça seria melhor, você estaria mais motivado, né? Tudo pela ansiedade. Então, digamos assim, eu não tô falando. Eu acho que é legal deixar bem claro. A gente não quer que as pessoas façam 2 provas por ano. Não quero. Eu quero que elas façam várias. Uhum. Mas, como foco principal, são 2. Ou seja, eu vou fazer a maratona, ou vou fazer uma ultra, eu vou fazer provas de 30 quilômetros intermediárias, eu vou competir uma de 50, mas eu não vou cobrar de mim naquela fase de treinamento, de base, de sobrecarga, eu não vou me cobrar um rendimento máximo. Até porque eu vou encarar como uma progressão. Então, eu faço a prova, recupero da prova em 5 dias, deu lenha treino. Para quando eu chegar no dia da prova, que seja o UTMB lá na França, você chegue lá com a cabeça boa, sabendo que fez o trabalho, com aquela carga de treino que você tem, né? Aquela vontade de competir, porque eu também não posso arrasar a pessoa com muitas provas na sequência. Quando você compete demais, mesmo em fase de treinamento, tua vontade de competir vai diminuindo. Então eu faço a prova para quê? Para a pessoa ter um feedback. Você só é testado quando você compete. Então você é testado, tem o feedback, aí vai de novo, vai crescendo, compete de novo. Aí chega na prova-alvo, aí sim você dá o teu melhor e demora um mês para recuperar. Que o teu cansaço é físico e é mental depois da prova. E daí você demora um pouquinho para digerir aquilo, né? Caramba, fiz força pra caramba, conquistei o resultado, ganhei o Ironman, no caso, aconteceu 2 vezes comigo, ou aconteceu um imprevisto na prova, desidratei, alguma coisa. Agora eu vou me preparar para outra, mas com uma outra cabeça, com todo aquele aprendizado, com toda aquela força interior que eu já procurei usar e fazer, mas agora com aquela experiência. Tudo numa prova de resistência é experiência. Saber dosar as dificuldades, conforme você falou, que sempre vai ter, mas aquela voz da experiência no fundo, sabendo, caramba, eu estou começando a ficar hipoglicêmico, preciso de um gel. Caramba, se eu acelerar na descida aqui, eu vou usar meu ponto forte. E eu sei que
os meus concorrentes não têm essa carta na manga. Então você vai se conhecendo. E a partir do momento que você vai se conhecendo, aí as coisas começam a atrair para você, atrair sucesso, atrair resultado bom, atrair mais vontade de competir, e daí as coisas deslancham. Deslancha para onde tem que deslanchar, não para trás, para frente, Exato. não é? Vou fazer uma pergunta que eu também recebo, que eu recebo quase sempre também das pessoas. Qual a média de quilômetros semanais que um corredor de longa distância treina? Então, tem pessoas que têm uma histórico de corrida maior, certo? Uma regra, isso aqui todo mundo vai saber. Se você corre 100 quilômetros na semana, você é apto a correr uma ultramaratona. Na verdade, qualquer pessoa é apta, né? Correr ultramaratona, dependendo do treinamento. Mas aí, regra geral, esse ano você corre X, ano que vem você correr X mais 15%. Ou seja, eu não posso aumentar mais que 15 a 20% o teu volume semanal do ano. Se hoje eu corro 100 quilômetros na semana, no ano que vem eu vou poder correr 115, 120 quilômetros de média na semana. Se eu quero correr 200 quilômetros na semana, bom, eu corro 100. Vou querer correr 200 quilômetros na semana? É possível? Cara, é possível. Você vai ver que um corredor de elite pode correr isso aí, um maratonista. Mas ele não correu de uma hora para outra. Correr 100 quilômetros por semana já é difícil. Pouca gente corre. A gente não corre, né, Nini? A gente ainda não corre tudo isso. Até porque você tem 4 anos de corrida. Mas para chegar lá, então a gente corre 100, daí 115, 130 no segundo ano, 145. Aí uma hora, naturalmente, depois de 6, 7 anos, você vai chegar nos 200. Lembrando... O máximo que eu já corri foi quase 120. Uma das semanas que eu tava em Chamonix, eu lembro que bateu 120. Quase 120, 118, assim, foi o máximo 24 horas de que eu já treino. cheguei. É que vocês não sabem, mas corrida na montanha não é o mesmo volume, a mesma carga de estresse para o corpo. A Nini correu só corrida 24 horas. Imagine você treinar 24 horas de triatlo. Já é difícil, porque você tem que pedalar, tem que correr, tem que nadar. Quando eu somo mais de 20 horas na semana de treino, eu tô pulando de alegria. Já cheguei a treinar quase 30 horas. Mas 30 horas só de corrida, realmente, se deu uma caída. Mas 30 horas só de corrida é super difícil. A Nini fez 24 horas, acho que deu 120 quilômetros. Mas daí ela foi a vez que você estava mais preparado, né? Você foi super bem também. Sim. Lógico, teve dificuldades, mas a gente quer ir melhor. Porque aquele treino com esse volume de horas, de 15 a 20 horas só de corrida para você, eu acho que é bem interessante. Sim. Mas então vamos lá. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Falei que não pode aumentar 15%, mas eu considero para você correr uma ultra, pelo menos chegar nos 100, pelo menos poder correr 100 quilômetros na semana e não sair acabado. Se sai correr 30 quilômetros, eu hoje, por exemplo, não estou treinando para maratona. Corro 30 quilômetros, meu músculo, eu corro, tranquilo, mas meu músculo de tarde vai estar lesionado, vai estar lesado, digamos assim, vai estar machucado, vou me sentir pesado para subir um andar de escada ou não. Mas quando você tem aqueles 100 quilômetros e é constante, você corre 30 quilômetros e ó, cara, isso daí não valeu nada para mim. De tarde você tá pulando, brincando com o filho, normal, como se não tivesse acontecido nada. Quando você tá nesse estágio de fazer um longo de 30, 40 quilômetros e achar que não foi nada, quer treinar de novo no dia seguinte, aí acho que você está preparado. Mas em média vai dar, se você corre 100 quilômetros na semana tranquilamente, eu acho que é bastante apto a fazer uma prova dessas. Boa. Eu vou responder duas perguntas que eu vi aqui rapidinho. Teve alguém que perguntou, só voltando rapidinho na alimentação, se eu parei de comer glúten. Eu não parei de comer glúten, mas eu diminuí bastante, tá? Porque eu também quis dar uma diminuída no glúten para ver se diminuir a inflamação, né, no meu corpo de uma forma geral, se tinha resultados positivos. Estou gostando também. Não cortei totalmente, porque é muito complicado, enfim. Muita coisa tem glúten que a gente nem sabe. E, enfim, eu também não quero ficar nóia, então eu não cortei completamente, mas eu diminuí. E perguntaram aqui como que faz para não se perder em prova de 100 quilômetros. Gente, é muito Eu bem. achei. Essa pergunta achei que era para mim, Nini. Eu sempre me perco. Meu GPS está estragado de fábrica. Não. São muito bem demarcadas as provas, tá? Principalmente fora do Brasil, é tudo muito bonitinho ali. É só você seguir a sinalização que você não se perde. Não tem. Eu pelo menos, nunca tive esse problema. Tem gente que se perde, mas geralmente é erro do atleta que não prestou atenção. Acontece de você estar, às vezes, cansado, um pouco desoxigenado, e aí você não vê uma placa, enfim. Mas comigo nunca aconteceu, então dá pra seguir.
Tá bom. Tem mais alguma pergunta aí? Que eu reparei. Ah, perguntaram se comer coisa pesada não faz mal na corrida, mas era do tópico da alimentação. E eu não tenho problema nenhum em comer, almoçar e sair correr. Eu acho que é questão de costume. Tem Sim, gente que sente, né, o estômago, mas é questão de costume mesmo. sim, é costume. Pra mim também. Pra mim é tranquilo. E durante uma prova, meu, dá fome. Você tem que comer, não tem jeito. Pensa, você tá ali 15 horas, 20 horas, é um dia inteiro. Se você não comer, você não consegue, Uhum. né? Não tem como, então tem que comer, tem que comer. Deixa eu fazer uma pergunta que também sempre me fazem. É, no treinamento de longa distância, é muito comum, e eu falo isso para todo mundo que estiver começando e entrando aí nas longas distâncias, treinar cansado. Treinar cansado vai Uhum. ser sua, né? E uma coisa que sempre me perguntam é assim, como achar a linha tênue entre, pô, eu tô cansada, mas eu tenho que treinar, eu tenho que dar o meu melhor e eu, né, Uhum. posso treinar, ou aquele momento de assim, não, eu acho que eu tô cansada demais, eu tenho que descansar um pouco. O que você pensa sobre isso, coach? Sobre Tá bom. essa. Eu vou falar a verdade, hein, Nini? Não, não sei falar coisa diferente, tem que falar a verdade. Eu acho que o atleta, ele tem que ser testado mesmo. Ele vai acordar um dia super cansado. Ele vai acordar, achar que não vai conseguir nem sair da cama sem colocar o pé no chão, sem mancar. Mas se o treinador dele deu esse treino para ele, ele tem que tentar cumprir. Vou dar um exemplo paralelo. O Michael Phelps, ele treinou 5 anos direto continuamente, não teve nenhum dia de folga. O resultado disso foi que ele foi um ultra campeão lá, olímpico, o maior medalhista de toda a história do mundo. Mas o atleta amador, ele deve sim correr, lógico, que o diálogo com o treinador é super importante. Por exemplo, eu tô com uma dor no osso aqui da canela, acordei e não consigo pisar no chão. Você acha que eu devo correr? Aí é lógico que provavelmente o treinador, se for sensato, vai falar que não. Mas vai ter dias que sinceramente, o corpo vai pedir para a pessoa descansar, mas é importante testar até inclusive a parte mental, que na prova vai acontecer isso mesmo. Então, o atleta vai lá e tenta fazer o treino. Aí eu, como treinador, vou olhar teu arquivo lá depois. Nossa, a Nini treinou horrível hoje. Aí no dia seguinte, nossa, a Nini treinou horrível de novo. Daí é interessante, daí a gente ter a comunicação para eu falar assim, ó, você não tá rendendo nada, você tá cansada? Daí você fala, não, eu tô cansada pra caramba. Eu acho que esse diálogo é importante, porque daí, assim, em conjunto, né, a gente faz um dia off. Eu sei que quando no teu caso, por exemplo, você fala, Gui, eu tô muito cansada hoje, é assim mesmo. Às vezes eu vejo teu treino e falo, não, é verdade, pode descansar. Depende do tipo da semana, porque a forma que eu trabalho é assim, ó. A gente aplica um bloco de sobrecarga de 7 a 15 dias, que, por exemplo, você vai sentir cansada e eu quero que você treine de qualquer jeito. Mas se não tivesse machucado, né? Mas depois desse bloco, eu preciso que o teu corpo recupere. Vai ter sessões duras? Sim, vai ter sessões duras, mas vai ser bem espaçado. Aqui você começa a melhorar e começa a fazer treinos bons, vai se sentir bem. Aqui você não vai pedir dia de folga. E depois vai ter a hora que você vai ser testado, que é o nosso bloco de resultado que eu chamo. Ou você vai correr na montanha, vai tentar fazer o melhor tempo na montanha perto da tua casa, ou você vai ter uma avaliação de corrida de velocidade, mas vai ser avaliada de alguma forma. Mas depois que você for avaliado, eu vou fazer esse ciclo novamente. Vou te aplicar uma sobrecarga e vou torcer para que você aguente bem e tenha resiliência. Porque eu sei que você tem, porque eu já falei, inclusive no começo do programa. Às vezes a pessoa fala que quer ser campeã, mas daí não tem atitude. Fala, não fez o treino, aconteceu alguma coisa. Aí, constantemente tendo desculpa, aí a gente, né, tem que diminuir a carga de treino, porque a pessoa não consegue fazer a carga total de treino. Mas aqueles que conseguem, invariavelmente, aquelas pessoas que conseguem treinar na adversidade, não estou falando competir aqui, competir também, mas as pessoas que conseguem treinar na adversidade são as mais vitoriosas, invariavelmente. Acho que é legal falar isso, né? Concorda, É, Nini? também que eu tenho aqui, coach, para você, é sobre treinar baseado em frequência cardíaca ou não. Sim, treinar baseado como um paralelo, né? Às vezes, eu acho legal fazer como foco principal a frequência cardíaca. Mas a melhor maneira de responder é por que a frequência cardíaca? A frequência cardíaca vai avaliar o que está passando dentro do teu corpo. Se está difícil para você o ritmo, se está difícil para você os tiros, o estresse, ele vai dar o quanto teu corpo se esforçou
biologicamente para realizar aquela tarefa. O pace não é biológico, o pace é a velocidade que você levou para correr, é um percentual da tua velocidade máxima. É uma coisa mais matemática, digamos assim. Ah, eu corro 1 quilômetro em 3 minutos, então se eu correr maratona em 3:30, eu vou correr 80%. Dando um exemplo aleatório. Mas a frequência cardíaca, para a pessoa que realizou esse treino, ele vai saber o quanto se esforçou, se chegou no limiar, se não chegou no limiar, qual que é a tua frequência máxima. Então, esses dados, para mim, são mais importantes para predizer o treinamento do que até o ritmo, principalmente em provas de longa distância. Se eu fosse um corredor de pista, eu ia falar que não. O importante é o ritmo. Você tem que correr, sei lá, 20 voltas na pista em 62 segundos para fazer tal tempo. Aí é melhor de controlar. A frequência dele vai estar no máximo mesmo. Mas agora, para um corredor de longa distância, a gente precisa saber o que está passando por dentro do corpo para otimizar o treinamento. O treinamento é o tempo que você passa em cada zona de treinamento. Essas zonas são a zona aeróbica para você promover sua queima de gordura mais eficiente, para você promover alguns ganhos metabólicos que são inerentes dessa faixa de intensidade, o teu treino de limiar e o teu treino de VO2 máximo. Eu falei isso na live passada, mas é bastante interessante e tem um percentual interessante de trabalho em cada uma dessas zonas. E a partir do momento que você obedece essa zona, lógico, a frequência cardíaca está te dando exatamente que zona você está. Se você programar lá entre Z1 e Z5, você vai estar correndo, ele vai estar piscando aqui, Z1, Z2, Z3, Z4. Então é só você correr na zona certa que vai ter o resultado. Então eu acho bem válido sim treinar pela frequência cardíaca. E se você não tem a frequência cardíaca, treina baseado pelo ritmo, que também dá certo. Não é à toa que antigamente o pessoal corria bem, mas você não vai ter a certeza de ter o estresse metabólico no dia. Boa. Não sei se eu respondi. Gostou? Respondeu, maravilhoso, coach. Então, beleza. Show. Luísa, o Claudinho tá perguntando aqui pra mim se eu perco as unhas do pé nas provas. Olha, se você está com o tênis errado, sim. Já aconteceu comigo, bem no comecinho. Mas hoje eu já achei aí o tênis e a meia, né? Os dois influenciam bastante. Não tem nada pior do que correr com o pé doendo, qualquer coisa, viu? Assim, pode acabar com a sua prova. Mas eu já achei... Alô? Voltou? Voltou. Tá parado aqui. Voltou. Voltou. Tá. Então, hoje eu já achei o equipamento Uhum. correto, já achei a meia correta e não acontece mais. Mas com muito corredor acontece. Com muito corredor acontece. Faz parte. No triatlo eu sei que o pé dá uma inchada no ciclismo, sabe? Então, às vezes as pessoas correm com um tênis um pouquinho maior. O pé dá uma inchada no ciclismo, então ele meio que dá uma estufada e daí corre com um número maior para ficar estável depois do inchado, né? Aí eu já perdi bastante unha também no Ironman. Mas depois eu aprendi o truque. E na corrida de montanha, nos downhills, o pé vai muito para frente no tênis. Então você fica batendo a ponta dos dedos no tênis. Então tem que ser o tamanho certo, porque se for muito grande, seu pé também fica deslizando demais, pode te dar bolha, pode ser ruim. Mas se for muito apertado, é isso, o pé vai inchar e aí nos downhills você vai ficar batendo ali mais na frente, pode acontecer sim. Então, gente, o tênis é muito importante, é um dos equipamentos assim mais importantes. Eu queria te perguntar por que você escolheu a corrida de montanha? Então, eu escolhi... Não sei se eu escolhi ou se ela me escolheu, né? Essa é a verdade. Pode ser. A minha primeira ultramaratona foi de estrada, né? A minha primeira ultra foi uma prova em São Paulo que chama Bertioga Maresias. Talvez muitos atletas conheçam ela. É uma prova que são 75 quilômetros, larga de Bertioga e corre até Maresias, pela Rio Santos. Então é uma prova de estrada. E depois que eu fiz essa primeira ultra, que eu comecei a correr provas de montanha mais curtas. E aí fui fazer meu primeiro 21K na montanha depois desses 75. E aí eu já tinha me apaixonado pelas longas distâncias ali, naquela prova de 75. Quando eu fui pra montanha, me apaixonei pela prova de montanha. E aí, gente, literalmente, era um esporte que eu nem sabia que existia. E aí eu descobri que existia esse esporte. Falei, meu Deus, existe prova
de 50, 70, 100 quilômetros em montanha. E aí que eu fui ver que existia um mundo, um esporte famoso na Europa, na França, tal, que tinha aqui no Brasil, né, mas não tão famoso quanto na Europa. Então, e aí que eu descobri, quando eu fiz minha primeira prova de montanha, eu me apaixonei completamente. Falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí eu descobri que tinha os dois, aí eu uni os dois. Falei, perfeito, prova longa, prova na montanha, e é isso que eu vou fazer. E aí eu me inscrevi para a minha primeira prova longa de montanha, mas eu fui seguindo o processo. Eu fiz primeiro 60, Sim. depois fiz 80, depois fui pro 100. Só pra... Eu queria falar, antes de fechar, eu vou pedir para você dar um recado final. Eu vi que o William entrou aqui e falou que tá com saudades de mim, um abraço para ele. Uma pergunta da Natana aqui interessante também. Como que você aprendeu a descer nas trilhas? Eu sei que você passou ela numa corrida, ela também é minha atleta. Ela falou, caramba, a Nini passou correndo aqui na descida. Ela corre bem também, né? Dela quer saber como é que você faz, se tem uma técnica específica na descida. E daí, se puder passar um recadinho final, a gente tem uns 3 minutos ainda. Então, olha, gente, descida é treino e ninguém vai te ensinar. Você tem que meter as caras e ir lá e praticar. Coragem, né? Coragem. Exato. É o que eu falei, é o equipamento certo, é o tênis certo. Você tem que ter um tênis com grip bom, uma sola que te dá uma tração legal, que você tenha segurança, né? Claro, comece em trilhas como tudo na vida. Comece em trilhas mais fáceis, depois você vai para trilhas mais difíceis. No começo, evita pegar uma trilha muito molhada, porque ela vai escorregar mais, claro. Mas, como tudo na vida é prática, coragem, ir lá e meter as caras e treinar sozinho e ir melhorando. Vai cair? Vai cair. Caiu, levanta, vai ralar, vai sair sangrando. Mas a vida é assim, pessoal. É assim que a gente melhora. Essa é a minha... Então, acho que a gente podia dar um recadinho final. Do meu lado aqui, eu queria agradecer de novo a tua presença, Aline. Eu acho que assim, a gente sempre enriquece o conteúdo da equipe, até eu acho bastante interessante conhecer diversas facetas do esporte. A gente falou de triatlon, vamos falar de triatlon olímpico, se já não falamos de vários tipos de modalidades, de treinamento, de tudo, e a corrida de montanha estava faltando, e eu queria até agradecer por poder proporcionar essa visão para todo mundo que assiste aí o nosso canal. Então, obrigado. E se você quiser finalizar com uma conclusão, eu sei que você tem esse lado também introspectivo muito bem certo em você. Se você quiser dar um recado para o pessoal também, fique à vontade. E obrigado desde já. Obrigada eu, Gui. Muito obrigada mesmo. Como eu falei, é uma honra estar aqui com você. Te admiro muito como atleta e hoje mais ainda como pessoa e como treinador, depois de te conhecer mais. Olha, eu não pensei em nada. Não pensei. Gente, Gui é demais, sério. Recomendo. Procurem ele para treinar. Sério, ele é maravilhoso. E eu Então não fale pensei em nada. Oi? porque você gosta de correr, então. Fale o que é corrida para você, em poucas palavras. Olha, eu comecei a correr por incentivo da minha mãe. Hoje ela não tá mais aqui comigo, infelizmente. Mas eu descobri uma paixão e a corrida mudou minha vida completamente. Eu segui o meu sonho, segui meu coração totalmente mudando de vida há 4 anos atrás para correr. E o que eu posso falar é assim, quando vocês seguem o coração e quando vocês fazem o que vocês amam e todas as suas decisões são baseadas nisso, e quando é realmente verdadeiro esse desejo, tudo dá certo, tudo flui. E graças a Deus hoje eu tô aqui conseguindo viver do que eu amo, né, que é o esporte. E é isso. E eu quero dizer outra coisa, só uma coisa assim, gente. Tudo é possível e longas distâncias, sim, são para todo mundo. Façam corretamente, procurem sempre profissionais para orientar vocês, todos os profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas esportivos, estejam sempre bem amparados com profissionais bons, mas assim, é sim para todo mundo pode correr sim. E a gente descobre, nem sabia que a gente tinha quando a gente se coloca em teste e se coloca em desafios assim. Então, todo mundo pode sim, todo mundo que quiser tem condições. A gente tem força sim, muito mais do que vocês imaginam. Legal. É isso. Legal esse recadinho final, certinho.
Obrigado, Nini. Foi um prazer. E esse recado aí vale para todo mundo. E eu digo, faço delas as minhas palavras aí. Parabéns. Valeu, Obrigada, time. Fonte. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Gente, beijo. Tchau, até.